E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre a Operação Caso Azul, que teve como objetivo capturar toda a região petrolífera do Cáucaso. Após o início da Operação Barbarossa, a Alemanha acumulou diversas vitórias, porém tiveram baixas significativas. Por conta de alguns atrasos, os alemães foram rechaçados em Moscou e não conseguiram capturar todos os objetivos da operação. Mas os alemães tinham um outro problema: a falta de petróleo. Então, o alto comando alemão preparou uma nova operação, com o nome de Caso Azul, que seria a continuação da Operação Barbarossa, com os ataques se concentrando no Cáucaso. Essa tarefa foi dada para o Grupo de Exército Sul, que tinha muita experiência, além disso, contava com mais de 1 milhão de soldados, quase 2 mil tanques e 1.500 aeronaves. O início da operação foi muito bom, marcado por grandes avanços. Então Hitler deu a ordem para dividir ao meio as tropas. Parte delas iriam focar nas regiões petrolíferas do Cáucaso e a outra atacaria a cidade de Stalingrado e atravessaria o rio Volga, um importante rio que para os soviéticos servia para o escoamento de recursos militares e econômicos. Mesmo com essa divisão, as tropas nas primeiras semanas conseguiram avançar e, em 23 de agosto de 1942, o 6º Exército, liderado pelo general Friedrich Paulus, entrou na cidade de Stalingrado, que estava muito destruída após o forte bombardeio da Luftwaffe. O combate foi violento e muitas vezes os avanços eram de casa a casa. Os alemães chegaram a ocupar 90% da cidade. Porém, em 19 de novembro de 1942, a Operação Uranus começou. Essa operação contou com mais de 1 milhão de soldados russos contra posições mal defendidas por tropas italianas, romenas e húngaras, cercando aproximadamente 270 mil soldados. O general Manstein, ao saber do ataque, ofereceu a Hitler uma possibilidade de quebrar o cerco para que as tropas do 6º Exército pudessem recuar, por conta de que os russos ainda não haviam se fortificado o suficiente para uma boa defesa. Mas Hitler não permitiu, acreditando na garantia do Hermann Göring de que as tropas cercadas receberiam suprimentos pelos aviões da Luftwaffe, com o próprio Paulus recusando a oferta de Manstein por acreditar que custaria a vida de muitos soldados. Ao longo das semanas, a estratégia de Göring se mostrou ineficiente, e em 24 de novembro, a Operação Caso Azul foi oficialmente finalizada. Por conta dessa divisão feita por Hitler, ele reduziu pela metade a capacidade ofensiva do Exército Sul. Por conta disso, nenhum dos objetivos foi capturado. Após o cerco de Stalingrado, as forças alemãs foram obrigadas a sair do Cáucaso, devido à possibilidade de um cerco em toda a região. O 6º Exército só foi se render em 2 de fevereiro de 1943, devido à falta de suprimentos como medicamentos, comida e roupas para o frio. Apesar da captura de alguns postos petrolíferos, o problema do petróleo não foi resolvido, justamente pelo fato de que haviam sido destruídos no combate. Do início ao fim da operação, segundo algumas fontes, os alemães perderam 1 milhão de soldados, com os soviéticos perdendo um impressionante número de 2 milhões entre mortos e feridos. Essa operação marcou o fim da sensação de invencibilidade do exército alemão, que ao final da operação estava muito fragilizado.